15h15, vamos falar agora da indústria. Estamos em contato com Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde aos internautas e quem está nos ouvindo aqui na Jovem Pan. Bom, hoje a CNI divulgou aí um balanço do setor em relação a 2020, o fechamento, o nível da atividade da indústria de transformação e emprego recuaram em 2020, mas o faturamento subiu. E eu queria que você detalhasse esses números e qual a sinalização que se pode ter para este ano, a partir do fechamento de 2020. Bem, já se esperava que 2020 seria um ano difícil, né? E foi o que aconteceu. A gente tem uma queda em uma série de indicadores aí na comparação com 2019. Utilização da capacidade instalada, o emprego, horas trabalhadas na produção. O faturamento realmente fugiu à regra, a recuperação foi significativa nos últimos meses do ano e conseguimos ter um 2020 com faturamento acima do resultado de 2019. E, além disso, que a pesquisa mostra, que era dada essa queda, mas ela mostra uma recuperação muito forte da indústria nesses últimos meses, né? A gente encerra o mês com mais um mês de recuperação, encerra o ano de 2020 com mais um mês de recuperação, uma recuperação contínua praticamente desde do pior momento ali da pandemia, depois de março e abril, a gente já tem mais recuperação e essa recuperação foi se consolidando ao longo do ano. Então, muitos desses índices chegaram ao final do ano até superar o que estava antes do início da pandemia, ainda que a média anual tenha mostrado uma queda significativa, porque, afinal, o tombo, especialmente em abril, foi bastante significativo. Nós tivemos mais ou menos o mesmo movimento em relação à produção no levantamento do IBGE, né, que mostrou uma recuperação muito forte, repouso que foi perdido em março e abril, que foi o pior momento da pandemia, e dezembro teve esse movimento atípico de continuidade da recuperação. Inclusive, analistas de mercado contavam até com uma retração da produção e veio crescimento. Exatamente, a gente teve uma continuidade dessa recuperação que desde o pior momento ali da pandemia, um dezembro que a gente estava já, alguns indicadores aqui na sondagem industrial mostrava que seria um dezembro forte, e os dados dos indicadores industriais, eles confirmaram mesmo esse bom momento da indústria, essa recuperação que continuou no mês de dezembro, que de fato costuma ser um mês mais fraco de atividade, né? As vendas industriais ocorrem mais em torno de outubro e novembro para atender as vendas de final do ano ali em dezembro no varejo, mas nesse ano a gente teve um dezembro ainda um pouco mais forte do que o usual. A utilização da capacidade instalada também continuou forte, né? Quando a gente tira esse efeito sazonal, os números são realmente bastante positivos para a maioria desses indicadores aí que a gente acompanha da indústria. Agora, Marcelo, há uma preocupação meio geral com relação ao andamento da economia neste começo de ano, especificamente porque coincidiu a piora da pandemia, dos números de pandemia, adoção de novas restrições com fim de auxílio emergencial. Você acha que uma eventual friada da atividade de consumo pode ter impacto na indústria? Olha, realmente tem alguns efeitos negativos aí nesse início de ano que preocupam, porque são contrários realmente à recuperação, né? A gente teve um papel muito importante das medidas em geral, mas certamente um papel muito importante do auxílio para conseguir a demanda mais forte, que foi fundamental para se manter essa recuperação da indústria em 2020, e com a retirada dele, e realmente com adicional aí de maiores incertezas com relação à pandemia novamente, a gente volta a um cenário de incerteza que, de fato, a gente não sabe como vão agir os consumidores, mas isso tende a ter um efeito, sim, na produção industrial por conta disso. A gente estava ainda num bom momento e dificilmente o freio vai ser tão forte assim, mas fica incerto aí o impacto que vai ter nessa recuperação agora, nesses próximos meses. Deve ter alguma desaceleração na indústria como um todo, mas aqueles setores que estavam ainda mais atrasados, digamos assim, em termos de recuperação, esses devem continuar ainda com uma recuperação mais forte e podem ajudar o índice como um todo. Agora, Marcelo, nós temos aí uma expectativa favorável em relação à definição de uma agenda do governo por causa das eleições no Congresso. Se tenta criar essa expectativa muito positiva de que possam caminhar reformas que o setor industrial vem cobrando há muito tempo. Você acha que isso pode sustentar um ambiente mais favorável para investimentos, colaborando na prática mesmo com uma atividade melhor agora em 2020?
Olha, nossa expectativa e esperança é essa mesmo. A gente está num bom momento aí de recuperação, né? A gente veio com uma recuperação da crise forte, sobretudo nesses últimos meses de 2020, e a expectativa é que as reformas tragam não só mudanças que são necessárias para uma maior competitividade, né? A gente começa a esbarrar nesses antigos problemas que já vinham afetando a indústria, na medida que a gente vem fazendo a recuperação apenas do que era perdido antes da pandemia. Então as reformas têm um efeito importante para conseguir fazer essas destravas, para poder fazer uma continuação para além de uma simples retomada do que foi perdido na pandemia para um novo ciclo de crescimento, mas já com um efeito imediato ele pode ancorar essas expectativas, trazer confiança para os empresários, trazer um norte que vai ser muito importante para o investimento, certamente, e naturalmente para a geração de maiores empregos, né? A gente está tendo aí um momento de religar máquinas, de aumentar de volta a produção do que foi perdido. Mas na medida que a indústria começa a comprar novas máquinas, abrir novas fábricas, isso é um investimento, aí sim a gente tem um crescimento mais significativo do emprego, o que certamente vai ser fundamental para a continuidade dessa recuperação da economia brasileira como um todo. Ouvimos o Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos.